Fala pessoal, aqui Diego Fonseca, empreendedor digital, dono de distribuidora de bebidas. Eu estou aqui para te ajudar você a fazer seus 6 em 30 com distribuidora, ou seja, R$ 100.000 de faturamento em 30 dias no ramo de distribuidora de bebidas. E hoje trouxe mais um tema muito top. Como eu sempre falo, todos os temas dos nossos vídeos são sempre tops. Equipamentos para uma entrega 100K. Então é o seguinte, se você já gosta do tema, já vai compartilhando esse vídeo, já vai dando seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixe o sininho de notificação ativo e vamos para cima, sobe a vinheta. Então pessoal, esse tema é um tema que veio de uma pergunta lá do nosso canal do YouTube, do Tony Cavalcante, seguidor nosso, sempre está comentando nossos vídeos, trazendo pra gente o feedback, trazendo novidades, os pontos. Massa, é assim que eu quero, sempre que, se todos puderem tirar um tempinho e estar comentando, isso aí engrandece o nosso trabalho, engrandece o nosso canal, porque o seu comentário pode ser a dúvida do outro colega nosso, e aqui a gente está num ambiente que é pra gente crescer, é para todo mundo crescer junto. Então não tem esse negócio que eu vou guardar meu conhecimento para um ou para outro, é a gente crescendo junto. E ele trouxe uma pergunta lá com relação à entrega com carro. Aí eu falei para ele, Tony, eu vou fazer um conteúdo a respeito disso. Na verdade, ele pediu o conteúdo sobre entrega e que era com relação a carro. Então eu já estou pegando o tema todo global, que fazia horas que também eu já estava imaginando isso para a gente estar fazendo aqui no canal, porque eu sempre bato duro. Distribuidora de bebidas, donos de distribuidora, se você tem a sua distribuidora e você não faz entrega, eu te garanto, e você pode anotar esse número, e depois que você começar a implementar a sua entrega, se o seu faturamento não vai subir de 30% a 40%, se não mais, dependendo da sua estrutura, da forma que você vai focar o seu trabalho, de toda a sua estratégia. Mas no mínimo 30% a mais da sua venda, você vai tirar ela da mesa. Esse dinheiro que você está deixando de faturar, esse dinheiro que você está jogando fora, você vai sim começar a sentir esse impacto no caixa. Tem muita gente que começa, acha muito difícil, acha complicado, é aquela coisa que você já começa o seu negócio muitas vezes descapitalizado, né? Você não tem a exata noção do que você quer fazer, da forma que você quer fazer. A gente fica pensando sempre que é mais um funcionário, é um risco, é uma coisa A, B, C, D, mas no fundo, gente, isso aí faz parte do nosso pacote, faz parte do serviço, do nosso ramo. A entrega é o que eu sempre bato duro. É o seguinte, o pessoal tem mania de querer nos confundir, ou como bar, ou como mercado, dependendo da estrutura que você começa a modelar o teu negócio. E na verdade nós não somos nenhum. Nós somos sim distribuidores de bebidas. Nós temos o nosso ramo de atividade no nosso CNPJ. Nós temos o nosso KNAI fiscal. Então o que nós temos que ter? Uma personalidade no nosso ramo. E uma delas que traz, assim, é a essência. Quando você bate o olho e você fala, poxa, eu tô comprando numa distribuidora de bebidas, é quando você faz sim esse serviço de entrega, que é completamente diferente do serviço de entrega, por exemplo, de um mercado. O mercado tem mercados, principalmente mais para a cidade do interior, eles fazem, ou mercados de bairro, né? Eles fazem mais esse serviço de entrega, mas é aquela entrega que você passa lá, você faz uma comprona, ele vai te entregar numa saidona com todo mundo, é uma entrega sem compromisso, uma entrega para te levar aquela mercadoria, muitas vezes até por causa do volume. Mas a nossa entrega é uma entrega diferenciada, ela tem que ser entendida como um ponto de venda. É como se você abrisse outro negócio dentro do seu negócio. Essa é a sacada. Então, quando você começa a pensar a entrega como uma despesa, de fato aquilo desanima, aquilo deixa você para baixo. Porque com o decorrer, quando você já começa a querer pensar nisso, os primeiros obstáculos são, poxa, eu vou ter que ter um moto entregador, eu vou ter que ter um funcionário para isso, eu vou ter que investir no equipamento para entrega. Então isso aí é mais complicado. Poxa, é arriscado. Poxa, é desgastante. Poxa, é mais serviço, é mais telefone. Eu vou ter que me organizar ali dentro para eu fazer uma entrega perfeita. Sim, é tudo isso e mais um monte de coisa. Só que, gente, isso faz parte. Isso aí é parte integrante do nosso negócio.
Tudo bem, se você não tem entrega, você não quer ter entrega, não tem problema nenhum. Você pode estar perguntando agora, você pode estar se perguntando agora, falando, não, beleza, eu não tenho entrega e eu não estou afim de ficar nessa onda, não tem problema. Mas uma coisa, só uma coisa que eu vou te falar, o teu dinheiro está ficando na mesa, você está deixando de aproveitar a oportunidade que o teu negócio pode te dar. E qual que é o problema com tudo isso aí? Se você está tranquilo de não ter a entrega, tá ok. O problema é que você fica vulnerável. Vocês lembram quando eu sempre falo que quando você vai abrir um negócio, que ainda que você tiver com bastante concorrentes, que você tiver sempre observando o que o mercado está fazendo, no momento que você não faz uma entrega, aquele que quer empreender na sua região, que está até na mesma rua sua, ele olhando o potencial que você está vendendo, você está fazendo aquilo, e você está deixando essa lacuna em aberto, ele vai entrar exatamente nessa lacuna sua. Então você tem que correr na frente e fechar aquilo. Esse é o grande problema. Não é de você não ter entrega, ou de você falar assim para mim, não, mas eu não me importo de perder 30% do meu caixa, que está tudo ok, eu estou faturando bem. Não tem problema, é óbvio. Se você quer, é da opinião de cada um. Mas o grande problema é esse. É a falta de estratégia, até mesmo para você se blindar no mercado. Quando um concorrente for entrar, ele tem que entrar muito pesado. Ele vai ter que entrar muito pesado. E aí, você vai deixar essa dúvida para ele. Será que eu vou entrar nessa guerra? Porque olha como que o cara tá. Poxa, ele fecha muita lacuna. Será que a gente vai bater de frente? Aí ele vai olhar os outros. Então, o que que acontece? Você, quando você está em defesa, uma das defesas sua é você fechar todo o flanco. E a entrega é um flanco que fica aberto. Então a gente tem que, por obrigação, prestar atenção nisso. Então se você não está fazendo isso hoje, mas que você comece a considerar o serviço de entrega, além do que ele vai te retornar financeiramente muito positivo. Vamos lá, gente? Então é o seguinte, os equipamentos. Quando eu coloquei aqui equipamentos para uma entrega 100K, por quê? Ele vai sim te ajudar, ele vai alavancar muito o teu caixa para você bater a sua meta, que no caso é a nossa meta, é a minha meta de fazer você faturar 100 mil reais em 30 dias, tá? Ou mais. Tem gente que 100 mil reais aqui, você pode estar me escutando e você fatura isso aí por semana, por quinzena, enfim. Ou também tem gente que fala assim, gente, eu já tenho muito tempo de distribuidora e eu não chego nem uma metade disso, não chego de um terço disso. Ou você está abrindo sua distribuidora, você pode estar pensando, nossa, mas como que eu vou faturar tudo isso? Calma. Todo tem o seu tempo de maturação. Se você já fatura mais do que isso, não tem problema. Você pode especializar. Se você já fatura mais, você pode faturar mais ainda, com algumas dicas que eu posso passar para você. E se você está começando o seu negócio de entrega, que você quer implantar, que você está vendo, mas você está com dúvidas, você vai ter aqui tudo mastigado, tudo bonitinho. Aliás, como todos os vídeos que eu passo aqui no canal, você sempre tem temas específicos sobre distribuidor de bebidas. Você vai abrir sua distribuidora redondinha. Fica tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Os equipamentos. Eu coloquei aqui desde o começo para a gente matar o assunto, o tema entrega, desde lá da ponta. E quando eu falo da ponta é o seguinte, vocês já viram, ou vocês já perceberam que a gente tem uns carrinhos de carga. Não é aquele carrinho de mercado, é um carrinho de carga. Ele tem umas rodinhas pequenas, eu vou deixar a foto dele aqui, ele vai passar para você aí, para você ter uma ideia do que eu falo. Esse tipo de carrinho, ele pode estar te auxiliando em uma entrega. Diego, o cara vai entregar a pé? Sim, dependendo da região onde você está. Se você está sua distribuidora é numa região central, alto giro, ou você está numa avenida onde é ruim para parar, é sempre aquela coisa ali, você na sua frente, você já faz a marcação ali para separar suas motos, ou você deixar a vaga para o teu cliente, mas lá na quadra de baixo, o cara não vai ter essa preocupação de deixar a vaga para você parar com a moto para entregar. Então o que você faz? Você despacha a sua entrega pelo carrinho. Porque o que é entregar, gente? Entregar é tudo aquilo que você pode transportar. É óbvio. Muitas vezes é um volume maior que você vai depender de um outro equipamento para você transportar esse produto. Mas, se você está numa região desse tipo, que é um fluxo mais pesado, um fluxo mais puxado, as condições geográficas ali dão conta para uma pessoa empurrar um carrinho
que tem? Nada demais. Então você pode adaptar um carrinho daquele, colocar uma alça nele, onde ele pode mandar uma água, até mesmo um gás que seja, né, uma caixa de garrafeira fechada, porque ele é feito para isso, fardos de água descartáveis. Enfim, você pode trabalhar com quase todos os seus itens ali dentro que está na sua loja e você entregar. Só que você vai entregar ali perto. A pessoa a pé num carrinho daquele lá, ele vai fazer uma entrega muito mais rápida, muito mais eficiente para o cliente do que se ele de repente colocasse numa moto, que ele vai parar um trânsito, ele vai tomar uma multa, ele vai fazer aquela situação meio complicada. Então muitas vezes você está com esse equipamento aí e você está sem fazer entrega porque você tem um certo preconceito, ou o teu funcionário fica fazendo cara feia para quando você manda ele a pé ali. Isso aí, gente, tem que ser acertado na hora da contratação. Você contratou o cara, você tem que falar para ele, amigo, você vai entregar. E acabou, entendeu? É óbvio, a gente tem a nossa limitação, a gente tem o que a gente vai fazer dentro do nosso contrato de trabalho, a gente não pode ultrapassar, só que a função dele, se é para entregar, ele vai entregar, entendeu? E é isso aí, o combinado não é caro. Então, dependendo da situação, você pode ser. Inclusive, eu até coloquei aqui uma bike. Uma coisa que eu não uso muito, não vejo sendo muito usada, mas é possível, é possível, é possível. Por que também, de repente, você com uma bike, dependendo da sua cidade, se for uma cidadezinha plana, para o cara entregar ali num bagzinho, num raio ali de 1 quadra, 2 quadras, coisa rápida, não tem por que não. Se for muito complicado o trânsito e tal, então quer dizer, você pode pensar nisso. Tem aplicativo aí do Uber Eats que tem a opção de você se cadastrar com bicicleta para você entregar. Então por que você não pode colocar uma entrega sua de bike? Não tem problema nenhum. Então se a cidade permitir, se onde você estiver localizado permitir, tudo bem. Agora também você não vai me colocar o cara para andar de bicicleta 2 km. Aí não vai ser eficaz, entendeu? Então é uma coisa onde você vai estar tendo que unir o útil ao agradável. Então é óbvio, a gente tem que sempre ponderar as coisas. Mas é uma possibilidade? Com relação ao equipamento de entrega? Sim, é uma possibilidade. Outra é o seguinte, inclusive foi a dúvida do Tony, né? Que ele queria que a gente falasse a respeito de carros para entrega. Carros para entrega. O carro, para servir como uma ferramenta de trabalho dentro de uma distribuidora, ele não é muito viável, tá? Vai depender do modelo do negócio que você está trabalhando. Vou te dar um exemplo. Se na sua distribuidora você trabalha, além de todos aqueles itens, e você trabalha com mais locação de cadeira, locação de mesa, itens para festa, caixa térmica, ou de repente você tem um fluxo mais direcionado para festas grandes, né? Esse ano a gente não teve muito isso porque não pôde ter aglomeração. Mas vamos ver aí na passagem para 21 como que vai ficar a situação, que a maioria das coisas seria uma festa de santo, tem as cidades do interior que fazem, tem os bairros, muitas vezes você está fazendo atendendo algum evento particular que você depende de um volume maior, onde se você tem uma moto entrega, ela vai ficar muito pesada para levar aquele volume inteiro. Muitas vezes você tem que levar o quê? Caixa térmica, gelo, fardo de refrigerante, aí um volume alto de caixinha de cerveja ou de 600 ml. Aí beleza, aí você vai ter um carro para levar isso. Só que qual que é o problema? Se você tem esse tipo de fluxo constante, é uma situação. Agora, se é eventual, o carro ele não vai ser predominante como uma ferramenta para entrega numa distribuidora. Porque a grande verdade é o seguinte, a nossa margem é uma margem que é bem complicada de se trabalhar, né? Por isso que eu bato duro em cima do seguinte, você tem que abrir uma distribuidora onde você sempre coloque o máximo de mix de produtos possíveis para você trabalhar, sair de margem de 20% até 50%, dependendo do produto, e você ter uma média geral no final de 30 dias, onde você vai atingir um faturamento, no caso eu te levo a pensar, faturar os 100 mil reais, né? E com uma margem de lucro onde a gente possa ter uma flexibilidade, não ficar só ali batendo, que se você vende só cerveja, a sua margem você não vai conseguir passar de 30%, se você coloca uma margem bem bacana, entendeu? Porque o mercado não permite fazer isso. Então, essa é uma situação que a gente tem que ter já bem entranhada na nossa cabeça, no nosso pensamento, porque quando você começa a aumentar o custo do teu negócio, fatalmente a tua margem
aquele lucro que você vai ter vai diminuir. Porque um carro, por exemplo, a manutenção dele é muito mais cara do que uma moto. Ainda que ele seja um carro novo, um carro que não vai gastar não sei o quê. Bom, um carro econômico hoje, ele vai fazer quanto na cidade? Não sei. Vai fazer aí, vamos colocar uma média boa de um carro que não economize, que economize, sei lá, na cidade, 14, 15 por um. Eu acredito nessa média, mais do que isso aí, não sei se teria um dentro da cidade fazendo, que é o para, sai. Pô, uma moto faz 40 quilômetros por litro. Então, assim, é 35 quilômetros quando ela está com sidecar. Então, a diferença é brutal. Então, assim, se você bota na ponta da caneta, não tem jeito. Agora, é óbvio, se o seu financeiro está permitindo, se você tem uma estrutura financeira que permita, pô, você ter um carro de retaguarda é muito massa. E aí, qual carro que eu compro, Diego? Eu tenho sim estrutura financeira, eu quero ter um carro, beleza. Você vai comprar um utilitário. Mas e aí, se eu comprar um Uno fechado, ou um carro desse econômico fechado, tem algum problema? Não, não vai ter problema. Só que assim, eu prefiro, se eu tiver uma opção para comprar um carro, eu prefiro comprar um carro com carroceria. Porque um carro de carroceria, você pode empilhar, se você levar mesa, você leva mesas, com empilhamento para cima. Se for caixa térmica, você vai empilhando caixa térmica, amarra ela, você leva ela. Inclusive, você vai. E os produtos que você vai levando para dentro da festa, você vai abastecendo dentro das próprias caixas térmicas. Então você já chega lá carregado. É óbvio que você vai ter que ter um trabalho depois para você descer ali, mas é uma opção. Eu prefiro, é uma opção melhor a um carro fechado. Mas também isso aí fica muito por conta. Esse é o famoso que fica por conta do freguês. Mas se eu operaria dessa forma. Porque ter o carro só, gente, não é o problema. O problema é a manutenção do carro. E também, assim, o que ele vai representar dentro da sua loja. É o que eu falei, depende muito do seu fluxo, como que está modelado o fluxo de venda da sua distribuidora. Pô, se você tem um fluxo para isso, se você, para começar, você já trabalha com produtos que demandam um transporte de um meio mais robusto, né? Então, ou você trabalha com esses outros tipos de serviços, que é locação de mesa, caixa térmica, e você atende muito volume de festa, você tem esse tipo de clientela, sim, aí sim vale a pena o carro, porque ele vai se pagar. Então você vai sempre vender um volume muito grande, que eles vão depender de uma entrega, e aí sim você reúne tudo isso numa entrega dentro de um carro, tá? Então, de carro, a principal dica é o seguinte: geralmente a gente tem o nosso carro e aí tem os equipamentos da distribuidora. O que eu faço muito? Geralmente eu uso o meu carro pessoal, o carro particular, ele é um carro multiuso. Então meu carro ele serve para compra da minha loja, ele serve para transportar a minha família e ele serve sim para um apoio quando eu tenho essas eventuais entregas de eventuais festas, ou que no caso eu não trabalho eu não trabalho com locação de mesa e cadeira. Eu tenho sim caixa térmica e também não é o meu foco. Eu não foco isso. Eu tenho algumas unidades lá que eu mais uso elas para quando eu tenho eventos de calendário nacional, que a gente usa uma grade fechada. Então eu puxo o estoque meu de alto giro para perto da grade para fazer uma venda rápida ali e a gente vender se for de dia, à noite. Então, e aí eu vou usando mais as caixas térmicas. Então, quer dizer, na verdade, quando eu tenho gente para alocar elas, eu nem loco, porque eu que mesmo que consumo elas. Então, eu uso elas mais como uma ferramenta do que para locação. Mas, eventualmente, se precisar, eu tenho sim o meu carro que usa. Então, quer dizer, por exemplo, se você tiver um carro onde você possa possibilitar o uso dele, que você vai ter o seu carro para uso particular, só que você tenha, como que eu posso dizer, né? Você não tenha aquela situação de apego, né? Que, poxa, eu vou deixar o meu entregador ir com o meu carro, e dane-se, e vambora, e vamos para cima. E é isso que eu faço, é mais ou menos isso que eu faço. Lógico, com toda a consciência, com tudo conversado. Pô, os caras são profissionais, né? Não tô dando meu carro para um moleque ficar dando pau na rua. Mas se precisar, eu não vou deixar, porque é meu carro de uso, ele não vai carregar latinha. Vixe, ele fica abarroado. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu, de vez em quando, eu faço story lá dentro dos atacados lá, que eu tô carregando meu carro e ele vem com caixa de lata até no teto e não tem essa não.
entendeu? Ele está ali é para trabalhar junto, ele dá despesa, mas ele tem que também, na hora que eu precisar dele, me dar o retorno. Então eu acho que assim, uma sacada com relação a carro é isso aí, você ter de repente o teu de uso que vai servir para tudo, né? E aí pode ser um utilitário, pode ser um fechado, e aí vai depender da forma que você precisa usar o teu carro, entendeu? Mas a visão é essa, você não ter o carro para luxo, para conforto, você ter o carro para trabalho. E aí você vai alinhando tudo, as suas necessidades pessoais com a necessidade da empresa junto. Isso aí é uma saída, tá bom? E aí, gente, com relação a equipamentos de entrega, essa é a matadora, né? Onde você vai encontrar aí 90, de repente até mais, em termos de percentual, que o pessoal vai usar a moto. Uma moto entrega. E aí tem algumas sacadinhas, tem algumas dúvidas, tem alguns pulos do gato que eu vou trazer aqui para vocês, para caso na hora que você for adquirir a sua, você vai estar sabendo onde você está entrando, a forma que você está entrando e o porquê que você está entrando nisso, né? Que isso aí que é interessante quando a gente tem um guia que já foi lá, experimenta, usa e pode falar com propriedade sobre o assunto, tá bom? Então é o seguinte, eu quando fui abrir a minha distribuidora, uma das coisas que eu sempre fiquei olhando, e é o que eu falo, né? Por isso que eu sempre falo o seguinte, vamos pesquisar tudo antes de você botar as caras. Porque depois você bota as caras, todo mundo sabe que você está pesquisando para o teu negócio. Antes está todo mundo tranquilo. Então eu ficava sempre olhando para ver nas outras distribuidoras como que eles trabalhavam. E eu tenho um parceiro meu aqui que ele é dono de mercado. E a gente tem uma relação bem bacana, bem aberta assim. Então ele já sabia, inclusive, que eu ia abrir uma distribuidora e tal. E eu perguntei mesmo. Falei, poxa, bicho, por que tem essa diferença de uma, de outra e tal? E é o seguinte, gente. No fundo, todos os equipamentos de entrega, né, de moto entrega, ela vai depender muito do seu operador. Então é por isso que eu já falei em conteúdo para trás. Você tem que acompanhar, você tem que implantar a sua entrega. Sim, você tem que tirar esse dinheiro da mesa que está aí parado aí, moto entrega, mas você não pode simplesmente pegar e contratar alguém aleatoriamente, sem nenhum critério, sem estar buscando o passado dele, onde que ele trabalhou, da forma que ele trabalhou. Pedir mesmo referência, ir pro dono, falar, cara, eu tô contratando esse cara aqui, pô, vale a pena isso aqui, pô, a gente é parceiro, entendeu? Vê aí como que tá, me dá a dica dele, porque o cara vai abrir o jogo com você. Porque não adianta, gente, você botar funcionário ruim para operar a moto entrega. Aí você vai ter uma despesa uma em cima da outra, porque os caras sacaneiam mesmo, entendeu? E aí vem tudo aquilo. Então, dependendo da forma que você administra o seu pessoal, se você faz uma reunião, se você é um pouco mais duro numa cobrança, a primeira coisa que ele vai fazer é subir numa moto na próxima entrega e meter ela no quebra-mola, passar num buraco só para ver como que ela pula, sair acelerando ao máximo, até cortando giro. E é desse jeito que vai acontecendo as coisas e você só fica sabendo disso depois, mas você fica sabendo porque as pessoas te falam, né? Até porque tá lá, né? A sua moto está adesivada, por isso é um dos motivos também por você adesivar a sua moto, as pessoas saberem de onde que está vindo aquele comportamento esquisito daquele operador, tá? Então, com relação à despesa, tudo começa, na verdade, na contratação. Então você tem que sempre trazer um colaborador, um funcionário que vai te trazer assim, ele vai estar junto com você, que ele vai ser seu parceiro, e aí sim a despesa dela vai cair muito. Eu noto o seguinte, quando eu tô com um cara ruim de trampo, a moto não sai da oficina, semana, 10 dias, tem que sempre fazer uma coisa e outra. Quando eu tô com um cara bom de trampo, a moto dá uma sossegada. Você até meio que esquece que tem óleo para trocar, você tem que fazer essa revisãozinha, tem a relação dela para apertar, ela dá uma sossegada. Então, esse que é a grande sacada é quem você coloca para operar ela, entendeu? Então, eu já falei isso em conteúdos anteriores, eu não vou entrar nisso aí. Mas a sidecar, qual que é a moto sidecar? É aquela a moto que ela vem com a carretinha do lado. Aqui, ó, essa aqui. Eu vou deixar essa foto aqui para vocês, tá? Essa sidecar é o seguinte, o documento dela, ela já vem que ela é uma moto ela é uma moto sidecar.
então ela já vem, é o conjunto. Se eu arrancar a carretinha dela, eu estou errado, né? Então a placa é a mesma da moto. Então o documento dela é um documento todo. Eu não preciso colocar um farol lateral nela, porque antigamente tinha um negócio que você tinha que sinalizar. Ou de repente, pode ser, se você adaptar uma moto nova, uma carretinha nova, você tenha que sinalizar, tá? Então de repente tem que procurar isso nas regras do CONTRAN, tá bom? Então se você tiver já com uma, e se tiver com dúvida, dá uma passadinha, dá uma ligadinha, dá uma verificada com relação a isso, que de repente você tem que sinalizar ela se ela não for do mesmo conjunto. Eu tenho certeza que se você for do mesmo conjunto, você não precisa sinalizar ela embaixo. Precisa botar o farolete embaixo. Mas de repente você colocar ela só com carretinha, que aí você tem que ter uma placa à parte, de repente possa ser que você tenha que sinalizar, tá bom? Então fica a dica aí. Mas vamos lá. Essa sidecar, a fábrica que faz essa carretinha aqui na região, é as carretas Bueno. Então eu não sei se tem na sua região, se é a da mesma, mas você pode pesquisar no site. E se for aqui da região, se você tiver alguma próxima, eu recomendo. É uma carretinha bem robusta, eles são especialistas em fazer esse tipo de adaptação na moto. Então você tem toda a parte que você compra para adaptar os aparatos dela ali, né? Que tem toda uma estrutura para aguentar peso, para ficar seguro. Tem um amortecedor que segura a direção. Então a gente tem eles têm essa logística muito bem montada e fica muito bem certo na carretinha, e eu não tenho problema de estrutural nela. É certo que com o passar do tempo você tem que sempre estar verificando para você não ver se não tem algum trincado, porque você leva muito peso, né? Então trepitação e tal, mau uso, né? Aquela história toda vai levando a carretinha. Essa sidecar, o ponto massa dela é que é o seguinte: ela é muito prática. Então é uma moto que você encosta em tudo que é lugar, ela é muito versátil. Então você precisa encostar num local, você encosta, você precisa sair rápido, você sai. Então ela é extremamente tranquila que você trabalha. Apesar dela ser um pouco mais larga por causa da carretinha, ela é muito versátil mesmo no trânsito. Então ela é econômica, como eu já falei, então ela faz uma média aí de 35 km, de 30 a 35, dependendo da operação do que está do dia, né? Se for muita carga e tal, ela consome um pouquinho mais, mas é pouca coisa a mais. A gente trabalha bem puxado com ela, e você vê que na ponta a economia é bem tranquila, tá? É um tipo de equipamento que aguenta o arroxo mesmo, tá? Então você pode estar investindo sem medo, tá? Se você quiser fazer um transporte massa dos seus produtos, é um tipo de equipamento para entrega muito top, tá bom? O que acontece? Um ponto negativo que é da sidecar, que ela precisa de quem for operar ela de uma certa experiência na moto, porque ela é uma moto um pouco perigosa para começo, para quem não tem a mínima experiência. Vou contar uma história aqui para vocês. Na aquisição dessa sidecar, eu comprei ela usada, tá? E aí eu fui buscar numa cidade vizinha. No decorrer da coisa, eu levei, na época, o rapaz que estava fazendo a manutenção do ponto que eu tinha locado, né, que ele estava pintando e tal, ele já tinha sido entregador e ele já andava em moto daquele tipo. Eu falei, cara, eu preciso buscar uma moto lá e eu não vou, e ela não ia caber na caminhonete, porque fica para trazer atrás, né? Então ela tem que vir rodando. Você não consegue ir lá comigo lá? Fala, não, vamos embora, então vamos lá. A cidade fica uns 70 quilômetros daqui. E a gente foi lá, buscou, trouxemos a moto, eu vim acompanhando ele atrás, veio legal, tudo beleza. E eu sou motoqueiro, eu ando de moto há muito tempo e tudo, e carteira de moto, tudo bem, tudo tranquilo, há muito tempo. E essa moto chegou, ela ficou um tempo aqui guardada na minha casa, até a inauguração da loja, que demorou acho que mais uns 20 ou 30 dias até a gente começar a operação da loja. E aí nesse meio termo, tava um domingão aqui sem fazer nada, né, que tava tudo parado, eu falei, você quer saber, Dum, eu vou dar uma volta nessa moto, que eu nunca andei nessas motos aí, eu vou ver aqui como que é, não deve ser diferente, né. E pá, comecei a andar, dei uma voltinha ali e tal. E falei, vou sair com ela. Aí fui pra rua, fui sair. Tava tudo muito tranquilo, tudo muito bom, achando que eu tava muito bem seguro de mim. Fui, dei uma aceleradinha nela. Quando eu fui frear, ela me tomou da minha mão. Eu não sabia que ela puxava, né? Então, assim, a forma de pilotar dela é completamente diferente.
Então por isso que eu falo, você vai comprar um sidecar, você vai estar, beleza, um equipamento top, mas você tem que tomar cuidado e se certificar de quem vai operar ela já andou esse tipo de equipamento. Quem anda de moto, falar que vai entrar na sidecar, o cara não sai do lugar. Ela fica rodando ali. Ou se ele sai, acontece que nem aconteceu comigo, numa primeira situação, numa desacelerada, você perde o controle porque, no fundo, é uma forma de pilotagem diferente. Quando você desacelera, ela puxa. Quando você acelera, ela puxa. Quando você freia, ela é de um jeito. Quando ela está carregada e você freia, ela faz outro jeito. Então você tem que ter muito cuidado e perguntar sempre se essa pessoa que vai operar essa moto sabe. Ah, então o cara nunca andou numa moto dessa e o que eu faço? Ele vai sair da moto devagarinho. Então você vai dando duplo nele. O ideal é que você já saiba andar, você já tem... Ah, não tenho medo de moto, não ando de moto. Não tem problema. Fala pra ele, fala, cara, você vai ter que andar, só que é o seguinte, anda daqui ali, vai ali, até o cara pegar a manha, ele pegar, ele tomar um susto, aí ele vai pegando e ele vai tendo o equipamento na mão. Esse é o segredo dessa moto, tá? Outro segredinho que ela tem, que é o seguinte, eu estou testando na nossa, foi um teste que eu fiz esse ano, porque ela dava um pouco mais de manutenção com relação à embreagem. E aí eu usava a relação dela, a relação original. A minha que eu tenho, para vocês terem uma ideia, é uma Fan 2012, no pedal. Aguenta, olha que moto massa. Eu tenho colegas que trabalham com a cargo, falam muito bem também da cargo, tudo. E aí, de vez em quando, eles falam assim, pô, já que você não vai trocar essa moto aí sua, eu falo, cara, pra quê? De repente só pra ter uma moto mais bonita, mas, assim, o trabalho ela tá me desenvolvendo muito bem. Não me dá despesa, não me dá... Ela tá ali, tá trabalhando, tá fazendo a parte dela, então eu não vou mexer em time que tá ganhando. Tá muito 10, e eu vou adaptando. E a adaptação que eu fiz... que o meu mecânico falou, cara, vamos fazer o seguinte, aí tem uma relação especial, então se você tiver esse tipo de moto, eu te aconselho você testar uma relação dessa, ela é um pouco mais cara, só que ela é uma relação maior, então você vai pedir para o teu mecânico falar o seguinte, falar, eu quero uma relação para peso. O que vai acontecer? Ela vai ficar, a rotação dela vai subir um pouco, porque a relação maior ela vai dar mais, ela vai trabalhar com mais força. Então você pode sair com ela carregada, que o motor não vai sentir daquela forma que ela sentia quando estava na relação normal. O problema é que você vai ter que ter mais atenção ainda com ela quando a corrente está um pouco mais frouxa, a manutenção dela ali de graxa, óleo, tudo, você vai ter que fazer isso aí com mais dedicação, né? Por mais vezes. Porque se você deixar a corrente ficar um pouco mais frouxa, ela cai e aí ela amassa a relação e aí você tem que comprar outra. E cada relação dessa é muito cara. Então, no momento que você adaptar essa relação nesse tipo de moto, você tem que fazer a manutenção dela certinha. Mas feito isso, está muito tranquilo. Eu estou bem satisfeito da forma que está se trabalhando com ela hoje, então não tem problema. Agora, não se assustem, vocês vão gastar bastante pneu. E a outra dica que eu dou para esse tipo de equipamento: não comprem pneus importados. Compre os pneus de marca. Eu não sei o que tem, mas você paga um pouco mais caro e assim, é sempre um pouco. Se um pneu hoje é uma média de 110, 120, 100 reais, um pneu importado, você vai pagar um pneu desse de marca, um Pirelli, vamos supor, uns 170, 200 reais, não tem problema. Só que a duração de um pneu desse para um pneu importado é mais ou menos o seguinte: quando você troca 3 vezes um pneu importado, aí que você vai trocar um de marca. É mais ou menos essa relação que eu tenho na minha média. Então é o que eu aconselho: se você for fazer a troca, faça com os pneus de marca, ainda que eles sejam mais caros, tá bom? Da Sidecar, basicamente é isso. E o ponto positivo dela, que você pode comprar ela usada, e ela oferece no mercado aí a preços bem interessantes. Então, na época, para você ter ideia, eu paguei nessa minha em torno de 5 a 6 mil reais, acredito eu. Mas isso foi em 2016, final de 16. Então, o que acontece? Hoje a gente está falando em 2020, mas eu acredito que você não vai fugir muito desse valor. Uma moto documentada, uma moto já certinha, que você possa transferir para o seu nome. Ah, você está comprando um equipamento usado, não se iluda que você não vai precisar fazer a manutenção dele. Só que, por exemplo, dessa minha, eu fiz o motor dela uma vez só. Desde quando veio,
E assim, ela aguentou muito tempo e vai aguentar muito mais tempo. Então, não se preocupe com isso, tá? Isso aí ele vai te dar esse retorno, ela se paga sozinha e ela vai trazer para você outro faturamento. Então isso aí é da Sidecar. Outra moto que eu tenho, outro equipamento que eu tenho, é o equipamento que é aquela carretinha que puxa. Ela é uma carretinha que é engatada no eixo traseiro da moto e ela possibilita o saque rápido dela. Então se você precisar andar com carretinha, é fácil você engatar. Se você precisar andar sem a carretinha, é fácil de você engatar. E foi esse o motivo que eu comprei, que ela é a Moto Prático. Tá? Então se você entrar no site da Moto Prático, você vai ver, tem vários modelos, várias opções de moto, inclusive a minha é essa aqui, ó. Você pode olhar. É o seguinte, vocês vão perceber que ela já está quebrada, está sem placa, porque ela sofreu um acidente. Inclusive, o meu entregador estava certo, mas infelizmente a pessoa com a placa de pare lá acha que está certa, e aí a gente ficou aí, cara, você vai trabalhando, e ficou para eu arrumar esse negócio até hoje, não arrumei. Ela tem 2 detalhes que eu não fiz até hoje. Eu comprei ela zero, tá com a nota, com tudo, eu não emplaquei ainda. Isso aí é uma falha minha que eu tenho que fazer essa situação, porque na legislação está errado. Então aqui, como é cidade interior, ainda vai levando, mas eu sei que se for parado numa blitz um pouco mais pesada, a gente não vai passar. Eu vou ter problema com a carretinha porque ela não está devidamente legalizada. E ela era fechada, ela tem a tampa dela, tá aí, ó, a tampa dela aí, onde que tá aí agora. Ó. O que que acontece? Aquilo ali foi efeito da batida, que aí foi saindo. Qual que é o ponto negativo disso aí? É um equipamento muito caro para compra. Foi um equipamento que eu paguei na época em torno de R$7.500, acho eu. Foi mais ou menos isso aí, consegui fazer o plano dentro deles. Eles financiam lá por você, não é muita coisa, mas pelo menos já dá um quebra-galho. Mas se você parar aqui para pensar que a carretinha custa R$7.500, e aí ela é puxada por uma 160 que eu tirei na época zero, uma Start, que é mais em torno de 9.000, R$10.000 deve estar o dinheiro de hoje, uma Start. Então você fala, poxa, Diego, você botou 17.500 num equipamento? Então eu vou explicar para vocês. Sim, eu coloquei 17.500 no equipamento. Por quê? Na época que eu fiz a pesquisa, eu estava em foco de buscar outro sidecar. Então eu precisava comprar outra moto. Mas essa 160 era uma moto que eu sempre quis deixar ela como uma moto livre, que ela fica uma moto mais flexível. E ela também é uma moto pessoal. Então, quando eu preciso fazer o meu uso para distância, para o trabalho, para voltar, para uma entrega rápida, né? Então muitas vezes a cidade está cheia, não dá para passar com a sidecar, e aí você precisa fazer uma coisa bem rápida, ou de repente a distância um pouco maior, onde a estrada é um pouco ruim e permite levar no bagageiro, entendeu? Então, e aí a gente leva na 160. E ela tem. E aí, ela tem não. E aí eu pensei o seguinte, falei, poxa, como eu já tinha 160, eu comprei ela, na verdade, era uma moto pessoal, e aí eu falei, não, eu preciso inserir ela, porque o negócio começou, eu achei que ia demorar um pouco mais para começar o volume de entrega a apertar, mas começou a apertar muito. A gente começou a ver que no final de semana já não estava dando mais conta de estar trabalhando, e enfim, e estava apurando, eu estava começando a chegar ao ponto de supitar, que os clientes já estavam começando a se incomodar com o tempo de demora. Eu falei, isso aí a gente só vai resolver na hora que a gente implementar mais uma moto. E não adiantava muitas vezes colocar só a 160 para rodar, na sacolinha levando caixas de cerveja solta, até porque isso é perigoso para quem está operando, isso aí não pode, não, pelo menos não é indicado, né? O bag também ele é limitado. Mas aí quando eu precisava levar uma água, ou era um gás, ou era o volume de caixa de 600 ml, eu tinha que esperar a sidecar retornar para a gente mandar. Então isso aí estava complicando muito a minha operação. E na verdade calhou que isso aí aconteceu na época de um carnaval. Estava chegando um carnaval, e eu nesse desespero, e eu buscando, e a moto já estava, já tinha comprado essa moto 160. E aí eu fiquei nessa dúvida, eu coloco a sidecar na 160 ou eu coloco uma carretinha para puxar? E aí, com as coisas
passando e eu vendo o que seria melhor, eu optei em comprar a carretinha. Então eu comecei a pesquisar carretinhas usadas e tudo, e já ia chegando o período do carnaval e a gente tendo que fazer, então eu tomei uma decisão, eu tive que tomar uma decisão assim em cima da hora. Então ficou um pouco fora o valor que pudesse ter, porque no fundo é o seguinte, se você somar tudo, você compra muito mais motos de entrega com o valor que foi gasto nesses dois equipamentos. É óbvio que é um outro tipo de moto, ela de fato ela vale o valor que ela está pedindo. A carretinha propriamente dita, ela vale também, então quem usa, quem está buscando, hoje se eu botar ela para vender, ela vai vender, não vai vender no preço do zero, mas eu vou conseguir recuperar uma boa parte do capital que eu investi nela. É diferente se eu for vender a sidecar com o pacote inteiro, porque é assim, eu vou conseguir recuperar uma parte sim, só que eu estou falando em volume de dinheiro. Então, para mim, no final das contas, acabou, ainda que eu investi muito dinheiro para um conjunto desse, mas para mim foi bom, porque eu uso a moto para o meu uso pessoal, então, e muitas vezes até mesmo com uma correria rápida da distribuidora, algum documento que precisa buscar, uma ida rápida no banco, então a gente deixa essa moto ela de stand-by ali para a gente fazer esse tipo de movimentação. E quando aperta o movimento, a gente vai lá e clipa a carretinha, ela fica pronta para trabalhar em volume e ela atende. Então foi uma forma que eu consegui achar para desafogar. Foi meio caro, eu sempre sugiro o usado, né? Até porque, por exemplo, eu comprei a carretinha zero e ela foi batida, então tive que vou ter que gastar um dinheiro nela para dar uma reformada nela. Se eu tivesse comprado uma usada, que dava diferença de uns 3 mil reais, eu estaria com a carretinha do mesmo jeito, né? Então se fosse a outra, se fosse acidentada, ela estaria com o mesmo jeito. A diferença é que quem está pagando, quem queria uma moto, uma carretinha usada, não queria parcelar. E lá no zero parcelava. Então aí isso que eu falo. Tudo vai depender do seu financeiro. Então tudo depende da forma que você está pensando para você fazer o seu investimento. Entendeu? Então, gente, é o seguinte. No fechar, quais são os pontos positivos desse conjunto da 160 com a moto prática, que é a carretinha de puxar? Ela também é muito prática, ela é muito versátil, útil para o dia a dia, tá bom? Ela tem uma operação diferente da sidecar, então o teu funcionário, o teu operador ali de entrega, ele vai sentir uma certa dificuldade no começo, porque na verdade a sidecar, ela para parar é uma maravilha, para sair ela é uma maravilha, tá? E a carretinha ela demanda sim uma certa, é outra experiência que você vai ter que ter. Né? E a pessoa tem que estar ligada, que muitas vezes ele está com a moto aqui e ele não está com a cabeça que ele está puxando uma carreta. Né? Então ele pode, de repente, achar que ele está de moto e querer passar num vão, aí ele já fez uma caca bem grande. Né? Outra coisa, ele não tem muita noção, porque ela sai um pouco mais para a esquerda do que para a direita. Ela tem essa manhãzinha em linha reta. Então, na verdade, quando você olha a moto, ela está com a carretinha mais para a esquerda do que para a direita, porque na verdade ela clipa sempre para o lado esquerdo do eixo traseiro. Então ela tem uma diferença maior para o lado esquerdo. Para estacionar ela é meio ruim, né? Então se você tiver vagas pequenas, é meio complicado. Então assim, ela vai dar um trabalhinho para o teu operador até ele pegar a manha dela. Mas pega. E depois que também pega, acabou. Ela é muito... Poxa, aquela carreta ali, ela leva muita coisa, né? Então por isso que você tem que estar ali com o teu conjunto ali bem alinhadinho, uma moto bacana, que ela vai frear bacana e tal. Essa carreta ela tem freios próprios, entendeu? Então o freio dela é no balanço. À medida que você desacelera, ela freia primeiro a carreta para depois você vir freando a moto. Geralmente é assim. Então a gente regulou para deixar um freio bem tranquilo na carreta, porque no começo você sente que você toma muito baque quando você desacelerava a moto e ela vinha freando de trás para frente. Né? Então, aí você vai pegando esse ponto de frenagem até ter esse conhecimento. Volto a repetir, todo equipamento novo que você inserir no teu negócio, você tem que pegar o teu funcionário e treinar ele. Você tem que pegar o seu funcionário e ter uma conversa com ele de pé de orelha, entendeu? Trazer ele junto com você, falar com ele, falar para ele
a importância que ele tem de cuidar daquele equipamento e que ele não pode ficar brincando com um equipamento desse, que ele pode se machucar e machucar outras pessoas, tá bom? Bom, pessoal, aqui o que eu trouxe a respeito de equipamentos é isso aí. Então é o seguinte, um resumão geral. A gente pode sim contar com um carrinho de entrega, uma bike como entregador? Pode, não tem problema nenhum. A gente pode ter um carro? Pode, mas ele não vai ser, em momento algum, uma opção às motos. Então sempre vai ser as motos, entregas, sempre vão fazer seu diferencial. E além do que, eu esqueci ainda de falar, que essa moto que puxa o conjunto do reboque da moto prático, que é a carretinha ali atrás, ela também será equipada, ainda não está equipada, ela será equipada com uma caixa atrás dela, para entregas rápidas, menores. Então muitas vezes pode sair inclusive com a carretinha ou só com ela. Então é interessante, se você tiver dois equipamentos desses, você deixar um equipamento bem rápido, bem prático, que possa sim cortar ali um trânsito, sair fora. Muitas vezes tá bloqueado o trânsito, o motoqueiro ele consegue desviar sem problema nenhum, sem acompanhar o fluxo, né? Então você ter um equipamento desse vale a pena, se o seu financeiro permitir, é muito 10, tá bom? E aí a gente tem a sidecar, que é fantástico, é simplesmente fantástico esse tipo de equipamento, você vai gostar muito. No começo você pode achar um pouco estranho a forma de você pilotar, a forma de tudo, mas depois que você se adaptar nela, você não abandona mais ela. E tem essa forma de equipamento do semi-reboque, que é o da moto prático, com uma moto que você pode clipar ela e desclipar a hora que você quiser. Então você a versatilidade que você tem dentro do equipamento desse é simplesmente fantástico também. Pessoal, sobre equipamentos, eu acredito que vocês estão bem servidos. Se você chegou até aqui no vídeo, você pode ter certeza que você vai ter total consciência em o que você vai comprar, a forma que você vai comprar e o que você vai ter de rentabilidade sobre cada um desse equipamento que você está inserindo na sua loja. Valeu? Gente, forte abraço, até mais, até a próxima. Fui!